queria iniciar dizendo que eu sou muito feliz e muito agradecido ao Eymar pelo convite. Aliás, quando eu recebi o convite, fiquei realmente espantado, me perguntando, serei eu mesmo que ele está pedindo? Por quê? Porque na proposta que o professor Eymar coloca de fazer um comparativo, críticas propositivas sobre o sistema americano e o sistema brasileiro, os dois outros convidados têm uma experiência prática. E eu me senti um patinho fora d'água, um patinho feio, total, aqui, nessa família. Porque eu não tenho vivência prática do sistema sindical americano. Pelo contrário, eu sou apenas um curioso. Um curioso a ponto de ficar comprando, de vez em quando, livros sobre a prática americana. Os fazedores de problemas dos dirigentes sindicais americanos, como atrapalhar as empresas na política de union busting, muito conhecida nos Estados Unidos. Enfim, eu sou um curioso, mas sem a parte prática. Então, eu sugeri à Fernanda, organizadora do evento, uma das organizadoras, que me fizesse a gentileza de me colocar em primeiro lugar, na perspectiva de que talvez eu pudesse servir como ponte entre nós, brasileiros, e aqueles que têm o conhecimento prático do funcionamento desse sistema, né? E é isso que me coloca aqui, a minha missão aqui planejada é a de fazer um apanhado do sistema sindical, ao mesmo tempo confrontando-o com o brasileiro, a fim de que os senhores, então, na sequência, possam ouvir de quem é a autoridade efetiva sobre o sistema sindical americano, o doutor Stanley, e a doutora Luara, que vivenciou essa prática muito recentemente nos Estados Unidos, possam, então, tirar as conclusões, e eu aqui como uma ponte para início dos debates. Para essa ponte, então, eu preparei uma apresentação que eu pretendo ser o mais rápido possível, envolvendo essa apresentação inicial do sistema, confrontando-o com o nosso, para depois passar as palavras para os doutores na matéria. E eu resolvi iniciar tratando, num esforço analítico muito grande, de fazer um corte de 4 grandes famílias que, no meu ponto de vista, identificam o sistema de relações de trabalho no mundo, né? Depois, para fazer uma exposição sobre a estrutura básica do sistema sindical dos Estados Unidos, claro, eu sou um cientista brasileiro examinando um sistema diferente, então tenho os senhores em conta essa perspectiva. Depois, um esforço de fazer um ponto de contato, ponto de distanciamento, o que difere, o que pode ser aproveitado, o que não pode ser aproveitado, o que é bom, o que é ruim, enfim, e algumas conclusões finais. Nessa primeira fase da apresentação, eu identifico aqui para os senhores as 4 grandes famílias que, no meu ponto de vista, identificam o sistema de relações, de normatização de relações de trabalho. A primeira, a de tradição germânica. As famílias, os sistemas jurídicos que encampam essa linha de tradição germânica são aqueles que priorizam ou priorizaram, pela tradição weimariana mesmo, desde a Constituição de Weimar, de 1919, a vocação dos direitos coletivos às grandes cartas constitucionais, né? Ao trato disso do ponto de vista macro-normativo naquele determinado sistema, e não como algo a ser tratado pela autorregulação das partes ou pelo sistema heterônomo, mas tratando aquilo como núcleo fundamental no sistema jurídico, né? A tradição germânica encampa outras peculiaridades, no meu entender. São sistemas sindicais os que encampam essa linha, que convivem muito bem com... O sistema sindical convive muito bem com os sistemas outros de representação de trabalhadores, que eu denomino, no meu trabalho, como sistemas unitários de representação. Formas de atuação coletiva ou individual dos trabalhadores, independentemente dos sindicatos. Então, são sistemas que convivem com a representação dual de trabalhadores. E o que é interessante, não só do ponto de vista macro, dos níveis confederativos,
federativos nacionais, mas também a partir dos locais de trabalho. E é isso que dá um certo colorido a esses sistemas e que os torna tão diferentes do nosso. Eu diria até que esses são mais diferentes do nosso do que o sistema americano é do nosso. O sistema de tradição germânica. Outra família que eu identifico são os de natureza, eu estou denominando como continental europeia, ou de regulação supletiva. Os países da Alemanha, Espanha, França, Portugal, de uma certa maneira, os países que vivenciam o direito comunitário de forma mais alentada, praticam sistemas sindicais envolvidos nessa situação de regulação supletiva. Isso quer dizer que o direito deles está caminhando para um direito de ritos, um direito de instrumentos, enquanto a parte prática, detalhada sobre as condições aí da relação de trabalho é tratada pelas partes de forma autônoma. E, supletivamente, as normas heterônomas, os conselhos a Comissão Mundial de Trabalhadores, eventualmente, as comissões de empresas no direito comunitário, servem para, supletivamente, tratar daquela regulação que, eventualmente, pode ter sido deixada de lado na regulação direta entre as partes. É um direito constituído, portanto, em camadas. Se observa camadas de regulação na matéria trabalhista, as partes, o direito estatal, o direito comunitário, todas em perfeito equilíbrio, perfeito diálogo, né? sem muito atrito entre esses níveis. O terceiro, que eu denominaria de corporativista fordista, que é o sistema que eu identificaria o brasileiro aqui. Um sistema em que o direito coletivo do trabalho é cooptado pelo Estado, e daí o dizer corporativista, embora esteja aqui simplificando em demasia o que vem a ser o corporativismo, né, como doutrina, mas é um direito coletivo encampado pelo Estado. Enquanto o direito individual é regulamentado de forma heterônoma, o direito coletivo é entranhado ao Estado, cooptado pelo Estado e comprado. Digo isso pelo seguinte: os imigrantes revolucionários, anarquistas, imigrantes europeus que estiveram no Brasil naquela fase inicial da formação do nosso sindicalismo, na década de 20, na década de 30, foram retirados o seu direito de tratar de um conflito coletivo de trabalho no local de trabalho, para aquilo ser tratado dentro do Estado, por conta do Estado, com base no que o Estado disser. E, com isso, se comprou a fidelidade sindical mediante instituições como a contribuição sindical obrigatória, o poder normativo da Justiça do Trabalho, hoje um tanto quanto mitigado, mas existente, é um traço, um ranço desse sistema corporativista, né, trazido do seio do conflito coletivo real, dos locais de trabalho, das partes, para o âmbito do Estado, né? A figura da database, como uma forma de regulação estatal da feitura de normas coletivas, e assim por diante. A Justiça do Trabalho mesmo, enfim. E, por último, uma quarta família, essa a que envolveria aí o sistema sindical americano, a anglo-saxônica, ou dos collective agreements. O que prevalece nessa família? E daí, agora, os primeiros traços que eu poderia apresentar a respeito desse sistema. Claro, eu examinando o sistema, comparando sempre com o nosso. As negociações coletivas e a organização dos trabalhadores se dá de forma descentralizada. Isso nos permite já diferenciar de outros sistemas, por exemplo, como o sueco, em que a organização coletiva é feita de forma centralizada em nível nacional confederativo. O sistema americano é descentralizado, ou seja, há uma prevalência, não que o sistema se regule por isto, mas há uma prevalência da organização dos trabalhadores por empresa. Daí nós vemos sempre que, de forma bem comum,
os sindicatos americanos são denominados como os locals, 911, local 910, local 500, para representar essa proximidade entre a representação dos trabalhadores e uma determinada empresa. Eu diria até nem é uma empresa, é uma determinada unidade de negociação, que, ao contrário do que acontece conosco, em que o nosso sistema é calcado na ideia corporativista de categoria, que categoria ninguém pega, ninguém segura, categoria só existe porque existe o sindicato, a gente vive com essa ficção e a gente vive brigando judicialmente a respeito do que deve ser uma categoria em caso de desmembramento de associação, exatamente porque a gente não sabe o que é categoria, a gente não vive isso. No sistema americano, a representação dos trabalhadores se dá por unidade de negociação, uma unidade identificada na empresa, passível de regulação, tem um local, tem empregados, pratica ali as suas atividades, conforme alguns critérios que o National Labor Relations Board até sugere sejam obedecidos, né? Então, há uma prevalência da negociação por empresa de forma descentralizada. Esse é um primeiro aspecto. Então, a gente já temos aqui algumas diferenciações básicas entre o sistema sindical americano e o nosso. O nosso, nós ainda vivemos o sistema de categoria. Lá, a representação é muito mais real, porque a categoria impõe um conhecimento de automaticidade. A pessoa é automaticamente representada por um dado sindicato, quer ela queira, quer ela não queira. Lá também é assim. Uma vez estabelecido que um determinado sindicato é o representante daquela unidade de negociação, será ele o representante, ainda que por um período de 1 ano. Me corrija se eu estiver errado, professor Stano. Ainda por um período de 1 ano. Ou seja, existe uma representação também obrigatória ali por um período de 1 ano, segundo a normatização americana. Mas, afastados da ideia da categoria, a representação é dual, porque confronta com o empregador no local de trabalho, a partir do local de trabalho. E o sistema americano, por ser um sistema que privilegia o ativismo sindical, acabou menosprezando outras formas de representação coletiva de trabalhadores, como essas que eu mencionei anteriormente, das representações unitárias de trabalhadores, que têm natureza não sindical, né? Existem, claro, exemplos nos Estados Unidos em que, voluntariamente, a empresa instituiu uma comissão intra-empresa de trabalhadores. Mas isso não é típico da normatização norte-americana. Lá o sistema é sindical, o sistema é descentralizado, não convive com outras formas de representação coletiva de trabalhadores do ponto de vista normativo, do sistema jurídico. Vamos, então, tentar aqui fazer um esboço do que seria isto aqui. Claro, vossas senhorias pode até indagar melhor disso com os meus parceiros aqui de banca, mas existe uma espinha dorsal que eu identifico. A espinha dorsal formada por 3 principais legislações, a terceira nem tanto, mas as 2 primeiras sim. A National Labor Relations Act, de 35, conhecida como Wagner Act, a Labor Management Relations Act, de 47, conhecida como a Taft-Hartley Act, e a Labor Management Relations Disclosure Act, 59, conhecida como Landrum-Griffin Act. Dentro do sistema das famílias de tradição anglo-saxônica, Inglaterra, Canadá, Irlanda e Estados Unidos, são todos os que, mais ou menos, têm uma feição similar de regulação do sistema sindical. Propriamente o sistema americano, ele se iniciou, ou a sua construção foi iniciada, depois da Grande Depressão. Isso é importante nós dizermos. Existia um incentivo governamental, segundo o presidente Roosevelt, com seu New Deal, para incentivar a criação de sindicatos.
e, com isso, municiar a sociedade de elementos outros de movimentação em prol de novos direitos que poderiam, no limite, alimentar a indústria que precisava se fortificar. E o ativismo sindical, então, foi incentivado a partir daí. Vejo que as políticas do New Deal começaram entre 1933, foram até 1937, a Wagner Act é de 1935. E a Wagner Act, ela institui já de pronto algo bem característico do modelo que estudamos. Ela previu, não pela primeira vez, o direito de organização e de negociação coletiva. Reconheceu isso como um direito coletivo dos trabalhadores. Instituiu a figura das Unfair Labor Practices, ou, como eu traduzo, práticas desleais nas relações coletivas de trabalho. Instituiu, tipificou, ainda que de forma exemplificativa, as práticas desleais nas relações coletivas de trabalho. Para dizer, essas atividades que eu considero práticas desleais são nulas e devem ser afastadas do nosso sistema. Isso é algo inédito, se considerarmos 1935. E criou uma entidade que serviria como fiscal da aplicação da Wagner Act, a National Labor Relations Board, NLRB, que tem a competência, até hoje, de supervisionar e proteger os sindicatos, claro, estou falando aqui de uma maneira bem lata e rápida, e também de conduzir eleições certificadas quando houver, ou quando houvesse, a respeito do representante para aquela unidade de negociação. Essas são as atividades básicas desse board americano, que mal aqui a gente poderia equiparar à Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mais ou menos isso, né? Um órgão até que ele tem representações em cada estado da Federação Americana, em toda uma executiva que propaga e defende a aplicação da Wagner Act. Curioso que a Wagner Act não se aplica, claro, ela se aplica à maior parte do setor privado nos Estados Unidos. Existe uma lei, a Railway Labor Act, de 26, que ela se aplica aos, vamos dizer, os ferroviários e os aeronautas aeroviários. Hoje, quer dizer, era de 26, em 36, essa lei foi expandida. Existem outras categorias que não estão absorvidos pela Wagner Act, por exemplo, os rurais. Nós vamos ver, pela Taft-Hartley Act, que houve alguns limites impostos aos direitos reconhecidos pela Wagner Act, entre os quais a da impossibilidade de sindicatos promoverem secondary actions, ou seja, vamos dizer, greve de solidariedade, atividades não relacionadas àquela unidade de negociação, em solidariedade a uma outra categoria ou em solidariedade a um terceiro. Essas categorias, vamos dizer assim, que não estão abrangidas pela Wagner Act, podem, portanto, desenvolver a sua atividade sindical de forma mais lata ou flexível do que aquelas submetidas à Wagner Act. Essa é a minha leitura, considerando aqui as disposições da norma, né? Então, por isso que eu falo ali. Tem outras, a RLA de 26, que regulamenta vários outros sistemas, e essa, sim, a de 26, foi a primeira lei federal americana a tratar normativamente do reconhecimento do direito à organização sindical por parte dos trabalhadores, ou seja, prevendo a liberdade sindical ativa de fomentar, organizar-se e se filiar a uma entidade sindical, e a proteção à negociação coletiva. Essa foi a primeira lei federal americana, só que ela, claro, ela limitada à aplicação dos ferroviários, aeroviários, aeronautas, na década de 26, e a Wagner Act veio depois, então, ampliou isso. Ao instituir a figura das práticas desleais nas relações coletivas de trabalho, houve aí um grande avanço da norma americana que serviu de inspiração, digamos assim, para
a Inglaterra tratar das reformas que hoje estão sendo discutidas lá. Enquanto hoje, nos Estados Unidos, nós temos a discussão em torno de uma nova proposição legislativa, a Employee Free Choice Action, que minimiza alguns obstáculos aqui para que o board reconheça a representação sindical. Na Inglaterra, nós vivenciamos algo parecido com a Trade Union Freedom Bill. E a Trade Union Freedom Bill britânica, ela está com viés agora, ela é de 2009, mais ou menos, a mesma época em que o governo Obama enfrentou a Employee Free Choice Act. Um viés de limitação à atividade grevista dos trabalhadores britânicos. Então, há aqui uma similitude nos sistemas, e lá não há previsão das práticas desleais, ao contrário do sistema norte-americano. Eu vou me permitir ler aqui rapidamente, só para que Vossas Excelências tenham ideia de quão detalhado chegou-se a delimitação do que sejam as práticas desleais para que fossem combatidas pelo board. Práticas desleais são, por exemplo, prestigiar formas adversárias de representação obreira. Isso, claro, tendo o empregador como o agente da antissindicalidade. Prestigiar formas adversárias de representação obreira, para minar aquela representação de trabalhadores naquela unidade de negociação. A criação, por exemplo, de sindicatos fantasmas, os famosos company unions, bancados e financiados pelo patronato, né, cooptados pelo patronato, para fazer, ou então para criar uma lead de representação com aquele verdadeiro representante que postula perante o board o seu reconhecimento como uma entidade representativa daqueles trabalhadores daquela unidade. Escolher o sindicato postulante de unidade de organização com o qual poderá melhor negociar. Quando dá início a procedimento legal de distribuir propaganda e literatura antissindical. Proceder à discriminação em relação à contratação ou à manutenção de trabalhadores em razão da sua motivação ou não sindical. Se recusar à negociação coletiva, dominar ou interferir na formação ou na administração de qualquer sindicato, interferir, restringir ou coagir empregados no exercício dos direitos garantidos, como de se organizar e de se filiar em sindicato, além de negociar coletivamente mediante representantes de sua própria escolha. Ou seja, em 1935, a Wagner Act já anunciava o que a Convenção 98 da OIT, alguns anos depois, na década de 40, instituiria como o trato normativo internacional de combate às práticas antissindicais. Mormente no que diz respeito a não discriminar, a não criar represália, coação, em razão da motivação daquele empregado a determinado sindicato ou não, para ser contratado, para ser dispensado, para ser promovido na carreira dentro daquela empresa. A segunda norma, a Taft-Hartley Act, impôs algumas limitações à Wagner Act. E por que digo isso? Porque ela bilateralizou, pela primeira vez no sistema americano, as práticas desleais, admitindo que os sindicatos também possam ser agentes de antissindicalidade em detrimento do empregador. Então, basicamente, as situações em que o sindicato se recusa a negociar com boa-fé, quando o sindicato cria empecilhos, ou então impõe ao empregador a contratação de tais e tais empregados motivados sindicalmente em prol daquele sindicato, ou então que imponha uma restrição à contratação de trabalhadores motivados sindicalmente ou não, em prol ou não daquele sindicato. Todas essas questões, agora bilateralizadas. Interessante que quando o Brasil, depois do Fórum Nacional do Trabalho, lá em 2003, mais ou menos 2006, propôs
a PEC 369, 2005, engavetou, porque isso nunca tramitou oficialmente no Congresso Nacional, o anteprojeto de lei de relações sindicais para o Brasil. A melhor legislação que nós fizemos até hoje nessa questão, né? A cada ano que passa, a gente tem uma nova proposta, e essa foi a melhor que nós tivemos até hoje, o anteprojeto de lei de relações sindicais, que instituía um sistema bilateral de reconhecimento de práticas desleais. Tanto os empregados podem ser agentes da antissindicalidade, como os empregadores podem ser agentes. Os sindicatos podem ser punidos por isso, e os empregadores também podem ser punidos. E os exemplos na redação original do anteprojeto de lei de relações sindicais previa o seguinte, pessoal, a paciência do senhor, só para ler aqui rapidamente a previsão das práticas desleais no que diz respeito considerando como agentes da antissindicalidade os sindicatos. Induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão de filiação ou não a uma entidade sindical, interferir nas organizações sindicais de empregadores, violar o dever de boa-fé na negociação coletiva e deflagrar greve sem a prévia comunicação de que trata o artigo 109 aqui do anteprojeto. Essa lei, a Taft-Hartley Act, ainda proibiu, foi no contexto dessa lei que a Suprema Corte Americana, em 88, proibiu a cláusula que era muito comum, é muito comum, da agency shop, ou como algumas pessoas a denominam, check-off. Essa cláusula que motivou o fortalecimento de vários sindicatos desde a edição da Wagner Act, desde 1935, ela permitia que empregados eventualmente não sindicalizados, não filiados a dado sindicato, contribuíssem com uma taxa, uma contribuição, para certos serviços prestados por aquele sindicato aos seus representados. A primeira dura contra essa ampla liberdade e fortalecimento da atividade sindical pela Wagner Act veio quando a Suprema Corte reconheceu que essa cláusula seria inconstitucional. Ou seja, lá a Suprema Corte estabeleceu em 88 que o não sindicalizado não tem obrigação, e aí qualquer semelhança é mera coincidência, o não sindicalizado não tem direito, ou não tem o dever de contribuir ou pagar por serviços que não digam respeito essencialmente à negociação coletiva, né? E aí a gente pode ver uma origem um tanto quanto diferente aqui dessa distinção que nós fazemos hoje no nosso sistema entre os direitos e prerrogativas dos não sindicalizados e dos sindicalizados. Essa lei ainda, a Taft-Hartley Act, proibiu as greves de solidariedade, secondary actions, bilateralizou as práticas desleais, permitiu o discurso e a propaganda antissindical nos procedimentos de reconhecimento sindical daquela unidade de negociação. Ou seja, quando determinados empregados solicitavam ao board, ao National Labor Relations Board, o reconhecimento daquela entidade como a sua representante, se permitiu ali que os empregadores iniciassem um movimento que hoje é muito forte no direito norte-americano, de union busting, ou seja, de achaque à atividade sindical, mediante, por exemplo, a propaganda antissindical. Sabendo o determinado empregador que o empregado estaria desenvolvendo atividades para guindar os seus colegas ao reconhecimento ou ao votarem a eleição de um determinado sindicato como representante daquela unidade de negociação, começaram os empregadores a distribuir, panfletar propaganda antissindical, a coibir, a desenvolver práticas desleais de represália, de coerção, de redução salarial e tudo mais. Isso chegou a um ponto, quer dizer, saindo de lá até hoje, que hoje diríamos até que é uma regra. Nos meus estudos de práticas antissindicais, é uma regra o sistema americano e o sistema britânico, de tão detalhados no que diz respeito às formas de eleição, de certificação daquele determinado sindicato como representante naquela unidade, é tão detalhada, chega o achaque,
que a cada fase do procedimento é possível imaginar que empregadores façam um mundo de atitudes para minar aquele intento de representação, para coagir, para inibir, para impor represálias. Tanto é verdade que hoje é uma grande certeza existirem grandes escritórios de advocacia caríssimos, especializados em promover a prática antissindical, principalmente nessa fase de reconhecimento dos trabalhadores de um determinado ente para representar aquela unidade de negociação. É um fenômeno chamado hoje de union busting, que inclusive está na mídia americana. Quando o Employee Free Choice Act foi proposto perante o Senado e a Câmara norte-americana, eu tive a oportunidade de ver alguns comerciais de empresas, de associações de empregadores com uma linguagem totalmente antissindical, de negação ao direito de representação, de negação ao direito de filiação, em cadeia nacional das grandes redes norte-americanas de televisão. Quer dizer, parece coisa prosaica a gente dizer isso, mas é uma coisa que existe. A prática antissindical é uma chaga. Não é uma chaga. A gente pensa não existir, porque é tão óbvio reconhecer que inibir a contratação de determinado de empregado porque ele tem tal ou qual motivação antissindical, isso existe e isso causa imensos prejuízos. E, claro, com a inspiração norte-americana, o nosso anteprojeto de lei de relações sindicais criou, ao contrário da Wagner Act norte-americana, um sistema de coação a esse tipo de atitude mediante procedimentos judiciais que impusessem a nulidade daquele ato caracterizado como prática desleal, prática antissindical, a reversão do empregado vítima daquela prática à situação anterior, a indenização por perdas e danos eventualmente sofrida, coisa que a Wagner Act, pelo que constato, é fraca nas penalidades. Tanto isso é verdade que assim que os empregadores americanos tiveram, a partir de 1947, a noção de que poderiam eles também ser vítimas de práticas dos sindicatos, começaram a movimentar o circuito judicial norte-americano, e principalmente em cortes estaduais, para requerer injunctions, ou, vamos dizer assim, liminares, medidas de urgência, tutelas coercitivas, de alguma forma, para inibir aquele sindicato ao ativismo em prol da representação naquela unidade de negociação. Isso para escapar de uma outra legislação federal americana, que é a Norris-LaGuardia Act, de 1932, que previa uma série de procedimentos dos empregadores para que postulasse alguma coisa contra os sindicatos. Então, eles usavam das cortes estaduais, não vinculadas às normas federais, para pedir de forma muito mais simplista essas liminares contra os sindicatos, para obstaculizar a atividade sindical naquela unidade de negociação. E outras práticas sindicais se desenvolveram por aí. As runaway shops, as unidades de negociação ou empresas que fecham suas portas repentinamente, exatamente no momento que os trabalhadores estavam pleiteando o reconhecimento de uma determinada entidade sindical como a sua representante. Práticas de lockout, de fechamento de portas, enfim, coisas básicas, pelo que percebo da doutrina, do exame da legislação, como cientista brasileiro, vendo lá o que acontece, a criatividade norte-americana patronal contra os trabalhadores, vê-se que isso é um fato. Fato esse também reconhecido e praticado e visto no sistema britânico. O sistema britânico também sofre desses revés. E existe aí, talvez porque, na legislação original britânica de 1906, a Trade Union Act, que reconhecia os direitos dos trabalhadores à organização sindical, à negociação coletiva, à organização nos locais de trabalho, pelos shop stewards, union stewards, ou figuras do gênero. Como a legislação britânica, lá de 1906, não tinha previsão de penalidade contra práticas tidas hoje como práticas desleais,
e o sistema ser todo vinculado a uma necessidade de uma interpretação judicial, dos precedentes judiciais, para dizer o que é aquilo, se é prática desleal, se não é prática desleal, se o empregador tem direito a evitar alguma coisa, que se criou um common sense no sistema de common law, em que parece que o executivo não fala com o judiciário, ou o legislativo não fala com o judiciário. O judiciário, sob a premissa de que os sindicatos são organizações superlativamente tuteladas pelas normas de reconhecimento desses direitos básicos, direito de filiação, de negociação coletiva, começaram a ter uma certa hostilidade judicial contra as ações sindicais. É muito fácil hoje, portanto, você empastelar um procedimento de reconhecimento de um determinado sindicato por filigranas de tal forma, as eleições dos empregados para a representação, para a eleição daquele determinado sindicato não envolveram a unidade de negociação correta, a unidade de negociação coletiva, porque eles estão indicando como a sua base de representação, não é a minha unidade de representação. Na verdade, está pegando um escritório de almoxarifado, que não tem nada a ver. Então, por filigranas bobas dessas, as cortes ficam entupidas de procedimentos para brecar o intuito sindical. E o sistema americano aprendeu ao longo do tempo, porque a Suprema Corte, depois de alguns anos, reconheceu que quando aquela atividade antissindical dos empregadores se deu em razão de uma postura desleal na negociação, no processo de reconhecimento daquele sindicato, as greves que antes estavam proibidas do ponto de vista, não proibidas, na vigência da Taft-Hartley Act, se permitiu que grevistas pudessem ser substituídos por trabalhadores permanentes. Um outro duro golpe no ativismo. Se não bastasse a union bust dos empregadores, né, se começou a ter essa regulação. A Suprema Corte reconheceu que a substituição de trabalhadores grevistas era possível ser feita. E aí, claro, uma vez deflagrada a greve, os empregadores, na prática antissindical, substituíam todo mundo. Até que a Suprema Corte, muitos anos depois, reconheceu que, quando a paralisação se dá em razão de prática desleal, aquela substituição é proibida. E o que nós vemos, então, do sistema americano, um frigir dos ovos ao longo do tempo, como uma conclusão final aqui, rapidamente feita, é de que é um sistema feito com base em imunidades trabalhistas e sindicais. A lei vem e regula uma forma de proteção daquela entidade, daqueles trabalhadores, e deixa por isso mesmo. Não há penas ou consequências mais graves. Tudo é discutido no âmbito das cortes, que têm uma postura hostil aos sindicatos de uma maneira geral, com conflitos de competência entre cortes estaduais e cortes federais. Embora vários estados americanos tenham editado leis como um espelho das normas federais, mas isso não é também uma verdade absoluta, né? Existem estados mais largos ou mais soltos na regulação ou na tutela daqueles direitos coletivos. Então, portanto, é um sistema hoje que reconhece, e é um sistema, certos direitos coletivos, mas não os defende propriamente, que impõe um rito lento, complicado, que permite aos empregadores as mais variadas táticas de obstaculização para o reconhecimento daqueles direitos colocados em lei. Os Estados Unidos, por exemplo, das 8 convenções internacionais fundamentais da OIT, obviamente não encampou a 87, nem encampou a 98, mas encampou a 110 de trabalho infantil e de trabalho forçado. Há uma ambivalência. E, curiosamente, a Inglaterra, que também tem um perfil similar de regulação do seu sistema, encampou a Convenção 87 e a Convenção 98, curiosamente, inexplicavelmente. Então, são coisas que acontecem nos nossos sistemas que trazem algumas angústias a nós.
De qualquer forma, indo para o final, eu observei aos senhores alguns aspectos que aproximam o nosso sistema. Por exemplo, no que diz respeito à nossa regulação de anteprojeto de lei de relações sindicais, nós tínhamos ali, lá Estados Unidos, um sistema que previa práticas desleais. Só que no Brasil, com previsão de instrumentos judiciais de combate a essas práticas. E de penas, né? Pena de nulidade, de reintegração, o que for. Agora, uma coisa curiosa que eu acho que poderia ser aproveitada por conta desse sistema, um tanto quanto burocrático, mas de reconhecimento de uma entidade sindical para aquela unidade de negociação, é que os Estados Unidos prevê, ainda que de uma forma deficitária no que diz respeito a reconhecer a democracia ali naquele local de trabalho, mas teve que regulamentar isso a tal ponto de dizer a percentagem de trabalhadores necessários para o reconhecimento daquele determinado sindicato tem que ser de 30%, se a coisa é discutida. Tem que ser feita pelos ballots, mediante cartões assinados de reconhecimento. Os empregadores podem dizer aquele cartão é falsificado, aquele cartão é viciado, não foi feito de acordo com as práticas aí indicadas pelo board. Enfim, ainda assim, o sistema americano, a partir dessas previsões, conseguiu estabelecer, ainda que de forma rudimentar, para nós que não temos nada, é algo grandioso, uma fórmula qualitativa de aferição de representatividade. Coisas que nós não temos aqui. Que nós vivemos no Brasil um sistema de representação formal, colocado goela abaixo a nós todos, de cima para baixo, sendo que não há nada que nós tivéssemos construído de baixo para cima, das bases para o reconhecimento formal. E nos Estados Unidos é algo contrário. Esse é o maior exemplo que eu vejo do sistema. O ativismo sindical, a partir do local de trabalho, criou formas, ainda discutíveis, mas formas legítimas do ponto de vista jurídico, de aferição de representatividade. E nós não temos critérios de aferição de representatividade. O sistema sindical brasileiro é de tal forma esquizofrênico que nós vivemos esses conflitos intersindicais de representação sem saber, sem termos, aliás, um instrumento ou um princípio que nos diga, que nos possa com segurança dizer, em caso de desmembramento, qual é o verdadeiro representante? O mais novo ou o mais velho? O que tem base menor ou o que tem base maior? E se o sindicato que tiver base menor for eclético? E o sindicato mais específico for de natureza, ter uma base territorial maior? Como resolver esses problemas? O sistema brasileiro não tem sistema. Aliás, o sistema brasileiro, a Justiça do Trabalho, invocou da Justiça Federal alguns princípios, algumas ferramentas do tipo, em caso de conflito de representação sindical, vale o mais antigo. Em caso de conflito, vale o mais específico. Mas, em certas ocasiões, a gente vê que em certos conflitos, o menor territorialmente é o que tem representação. Nós vivemos um sistema esquizofrênico de busca de verdadeiras representatividades sindicais que os Estados Unidos têm como aferir, porque submete aos trabalhadores a eleição daquele representante. Por uma eleição. Pode ser fraudada pelo patronato, pode ser violentada, os trabalhadores podem ser coagidos, mas ali está um fruto do que pode vir a ser um critério de aferição de representatividade. Nós não temos hoje, nenhum juiz do trabalho até hoje se deu o desplante de provocar as partes. Mas vem cá, que seja feita uma instrução, ainda que com inspeção judicial, para aferir na Assembleia quem é o verdadeiro representante. Porque hoje as Assembleias brasileiras são todas casas de polícia. Chega um grupo de oposição, mela a reunião, a Assembleia é feita num lugar incerto e não sabido, de um prédio desconhecido, que às vezes nem existe, numa rua que talvez nem exista. Quando o grupo de oposição chega para a votação, encontra as portas fechadas, com leões de chácara travando a porta. Aí o grupo de oposição pede ao tabelião mais próximo o acompanhamento até a Assembleia para que o tabelião possa dizer o que aconteceu ali, para que aquilo sirva de alguma coisa contra aquele sindicato que postula o seu registro sindical, o seu reconhecimento como representante, mas de forma fraudada, de forma ilícita.
sem acesso à Assembleia de Trabalhadores. Existe um grande medo da Assembleia de Trabalhadores, coisa que lá se prestigiou para aquela, ainda que para aquela unidade de negociação, a gente poderia importar essa disposição para o nosso sistema de alguma forma. Outra questão interessante que eu vejo, que é um vazio normativo imenso no Brasil, que o sistema sindical americano, em razão desse ativismo a partir do local de trabalho, pela representação na empresa, é a representação sindical na empresa. Coisa que nós não temos. Quer dizer, a gente está vinculado a esse sistema de categoria, de base territorial mínima, mas existe um gap aí entre a categoria e o local de trabalho com déficit de representação. Em que, por muitas vezes, categorias, às vezes, muito grandes, ou empresas muito fragmentadas no território, porque terceirizam, porque subcontratam de forma precária, quer dizer, esfacelam as suas unidades de negociação em vários pontos do território, impedindo o acesso ou a organização sindical adequada para representar aqueles trabalhadores espalhados no território, prevê isso, e isso, no meu entendimento, é algo que nos falta e muito no Brasil. Foi proposto, no final aí já do segundo governo Lula, o acordo coletivo de trabalho com propósito específico de origem dos metalúrgicos lá de São Paulo, em que pela primeira vez havia uma proposição normativa em prol do estabelecimento de uma comissão sindical na empresa, para os fins do acordo coletivo. Muito criticado à época, mas que, pelo menos nesse aspecto, avançou em muito no nosso sistema, equiparando, de certa forma, a necessidade de nós termos, para além da representação categorial, também uma representação no local de trabalho, ainda que seja sindical. Quer dizer, outros países, como eu falei anteriormente, da família continental europeia, que prevêem as duas formas de representação, sindical e unitária, ou sindical e não sindical, avançaríamos muito na democracia, naqueles locais de trabalho, se conseguíssemos instituir a representação sindical no local de trabalho, né? Esses são os exemplos ou elementos que do sistema sindical eu retiro como algo que nós poderíamos explorar para uma melhor representação, uma melhor aferição de representatividade. Desculpe me ter alongado, eu aqui já corro então para as minhas... Opa. Essas são as minhas conclusões. Eu agradeço a paciência aí, o alongado, a forma um tanto quanto caótica, mas caótica é o nosso sistema, e fico à disposição de todos aqui para os debates. Eu acho que eu me alonguei demais no horário.